criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Atenção, irmãos, olhem para cá, levante a cabeça, olhem para frente. O verso 8 diz: pela graça sois? Vamos falar mais bonito? Pela graça sois? A salvação é pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? Irmãos, a palavra é clara, a salvação é pela graça, só pela graça, não é pelos dois, é pela graça, só pela graça, e ponto final, amém? Mas calma, isso aqui é só um trampolim para o que vem pela frente. A salvação, está claro aqui, ninguém vai discutir mais isso, pela graça sois salvos, mas vem cá, tem uma questão. Nós somos salvos pela graça ou por Jesus Cristo? Você diz, pastor, não é a mesma coisa? Aí sim, eu queria chegar nesse ponto. Quem morreu na cruz, foi Jesus ou foi a graça? E tem diferença entre Jesus e a graça? Não. Jesus é a graça de Deus, amém? Ficou claro isso, irmãos? Quem é a graça de Deus? Está fraco, quem é a graça de Deus? Jesus. Por isso aqui está dizendo assim no verso 8, porque pela graça sois salvos. Você poderia ler assim, porque por Jesus sois salvos. Está tudo certo, não tem nenhum problema, porque não dá para você separar graça de Jesus, não tem como, não são duas coisas, não são duas pessoas, é uma pessoa só. Jesus é a graça de Deus. Por que posso afirmar que Jesus é a graça de Deus? Pelo verso 8. O verso 8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Graça é dom de Deus. Vamos lá, o que é graça? Está fraco, o que é graça? Dom de Deus. Dom de Deus, é um presente de Deus. Por exemplo, a Ana Kátia, nossa cantora do apelo, de cada noite, ela tem o dom de cantar. Deus deu a ela o dom de cantar. Pagou quanto para Deus para ter esse dom? Você deu quanto para ele? Não deu nada. Então você recebeu esse dom, é um presente de Deus para você. Ela tem esse dom, eu já não tenho esse dom de cantar, mas eu tenho o dom de falar. E o outro tem outro dom, e cada um aqui tem um dom pelo menos. Outras pessoas têm mais. Dom é um presente. Se eu tenho o dom de falar, esse é um presente que Deus me deu. Se ela tem o dom de cantar, é um presente que Deus deu a ela. Se você tem o dom de tocar, é um presente que Deus te deu. E assim, dom é um presente. E se a Bíblia diz que a graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, significa que é um presente que Deus dá. E o maior presente que Deus deu até hoje para a humanidade tem nome. E o nome dele é Jesus. Jesus é o maior presente. Por isso a Bíblia fala, é dom de Deus. Então esse versículo diz para nós que a salvação é pela graça. Só que agora tem uma coisa. O que fazer com a lei? Porque se a salvação é pela graça, só pela graça e ponto final, então a lei foi abolida? Não, a lei não foi abolida. Então para que serve a lei? Essa é a pergunta principal. Só que tem uma coisa mais, antes de responder essa da lei, tem uma outra questão. Porque quando eu responder a questão da lei, aí encerrou o culto, a gente vai embora. Mas veja só, uma outra questão importante. Quando você diz que a salvação é pela graça, e vocês falaram isso desde o começo da reunião, e eu fui dando umas injetadas aqui, para poder abrir nosso entendimento. E todo mundo permaneceu firme, pela graça, pela graça. Está certo, é pela graça. Só que agora temos uma questão. O que o homem pode fazer para ajudar na salvação? Nada. É isso aí. Parabéns, nada. Ela ou ele me ajudou? Não sei se é ele, ela me ajudou. Muito obrigado. Nada. Quer ver uma coisa? Agora eu vou dizer umas coisas que devem assustar os irmãos. Mas é para assustar mesmo. Pastor, se eu usar uma saia lá embaixo, me ajuda na salvação? Não. Se eu pintar o meu cabelo de verde, me ajuda em alguma coisa? Não. Se eu orar 24 horas, ficar ajoelhado 24 horas, porque eu fiz isso, eu serei mais salvo? Não. Se eu devolvo o dízimo, me garanto? Não. Se eu guardar o sábado? Não. Não. E não, e não, e não. E aí temos um problema. Porque uma igreja tem uma doutrina, a outra tem outra, a outra tem outra, a outra tem outra,
e ninguém se entende. É uma confusão. Na verdade, as pessoas que dizem que a salvação é pela graça, elas também não entendem isso. Elas mesmas se atrapalham. Eu fui conversar com um pastor evangélico e disse que a salvação é pela graça. E quando eu entrei na doutrina da igreja dele, ele mesmo falou, não, não é bem assim. Então eu falei, então não é pela graça, é pela lei. Outra questão problemática é que as pessoas dizem assim, no Velho Testamento era pela lei, no Novo é pela graça. Não é verdade. A salvação é pela graça hoje, foi ontem, foi antes de ontem, será amanhã, depois de amanhã, desde Adão e Eva até o último ser humano que existir, a salvação sempre será pela graça. Nunca foi pela lei, nem no tempo do santuário, nem no tempo do sacrifício de cordeiros, nunca. Quer um exemplo? Davi pecou? Davi pecou? E como pecou? Davi se perdeu ou foi salvo? Pela lei ou pela graça? Se fosse pela lei, ele estava perdido, velho. Porque transgrediu todas. Ele foi salvo pela graça. Quer ver outro? Salomão pecou? Não vamos nem falar desse assunto, né? Porque se tem um camarada para ter mulher, foi Salomão. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. 1000. Pecou até dizer chega. Eu pergunto, ele se perdeu ou se salvou? Ele não se perdeu, ele foi salvo. E ele foi salvo pela lei ou pela graça? Porque se fosse pela lei, ele estava perdido. E você pode citar outros nomes do Velho Testamento. Então no Velho Testamento a salvação não era pela lei não, era pela graça. E no Novo também não é pela lei não, é pela graça, sempre pela graça. A pergunta é, para que serve a lei? Para que servem os 10 mandamentos? Onde entra aí? Eles foram abolidos mesmo? As pessoas que dizem que a lei foi abolida, têm razão ou não têm razão? Como nós podemos harmonizar isso? E se a salvação é 100% pela graça, o que nós devemos fazer com esse negócio de conduta cristã? E roupa, tem a ver roupa, não tem a ver a roupa, e o dízimo, faz parte, não faz parte, e a música, e a adoração, e pode ser liberal, não pode, contemporâneo ou não, como é que funciona tudo isso? Agora que vem o X da questão. E para sabermos bem o X da questão, eu vou convidar 7 garotos e garotas que vão me ajudar aqui na frente. Aí resolveremos esse problema da lei, em relação à graça. Podem subir aqui. Podem subir aqui, tem uns meninos e umas meninas que vão me ajudar. Aí, podem subir aqui. Eu acho que a gente consegue posicionar todos eles aqui na frente. Por favor, você me ajuda a tirar esses cabos aqui, por gentileza. E acho que vamos ter que mexer um pouquinho só na decoração. Colocar no chão ali, talvez, na frente, para eu não cometer nenhum acidente. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer assim, ó, você fazer tipo de um anel. Você vem mais para frente um pouquinho e vocês mais para o fundo. Aí, será que todo mundo enxerga essas palavras? Sim, vamos fazer agora eu vou colocar na ordem certa. O pregador vai ser ali. O pregador fica na ponta. Na sequência dele vai a igreja. Depois vai o evangelho. Jesus. Graça, depois de Jesus vem a graça, ali. O pecado vem aí, a lei vem aqui. Você que está com a lei, pode vir mais aqui para frente, fazendo um anelzinho, vem mais. Assim, ficou bem assim, irmãos? Dá para ver tranquilo? Levanta um pouquinho mais, Fábio. Tá bom assim. Vamos ver se todo mundo enxerga bem. Eu começo aqui, vocês me ajudam, tá bom? O que está escrito aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? A partir de agora, vocês vão me ajudar a encerrar o sermão. Só que eu queria que vocês não se cansassem e falassem toda vez que precisar falar. Como eu também estou falando, vocês vão me ajudar a falar, tá bom? Eu vou criar uma história e quando eu apontar para o painel, para a cartolina, vocês vão dizer o que está escrito lá para completar a minha história. Tá bom? Vamos fazer um teste. Começou a história. Vamos de novo. Vai a pregar que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. Muito bem, ficou legal. Agora, antes da gente prosseguir, vamos analisar esses 2 casos aqui. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, certo? Certo. Se alguém tem dúvida, eu vou citar 3 textos, você pode tomar nota. Romanos 7:7, Romanos 4:15 e 1 João 3, verso 4. Essas 3 passagens confirmam que pecado é a transgressão da lei. Transgrediu a lei, cometeu pecado. Vamos de novo. Não pode desanimar, hein? Se vocês desanimam, eu também paro.
Vamos lá. O